Desenhar não precisa ser difícil, por isso no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar essas 4 ilustrações com o tema de Halloween. Super fácil de fazer, bora pro vídeo? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Nicole e hoje, como vocês já viram, a gente vai fazer desenhos com o tema de Halloween. Bora começar, já vou separar aqui esse quadradinho pra gente fazer o primeiro desenho. Essa paleta de cores eu vou deixar disponível aqui na descrição, se você quiser usar as mesmas cores que eu tô usando. Lembrando, é claro, que você pode usar a cor que você quiser para finalizar as suas ilustrações. Eu vou começar as minhas linhas com a cor preta e para pincel eu vou usar apenas o lápis 6B. É esse brush aqui, ele é nativo do Procreate e fica aqui na pastinha de esboço. A única modificação que eu fiz no brush é que esse aqui ele tem aquela pressão ativada. Então, só essa diferençazinha aqui. E o outro brush é o lápis 6B normal. Bora começar então, a gente vai criar aqui o desenho de um fantasma. O primeiro traço que você vai fazer vai ser mais ou menos assim, como se fosse uma montanha. Mas vamos fazer isso de uma forma um pouco mais controlada. Essa parte de cima do fantasma, a gente vai começar com esse tipo de traço. Então, vamos lá. Primeiro você vai fazer um lado e aí você deixa a sua mão bem solta e faz uma montanha assim. Em seguida você conecta aqui no meio para fazer a cabeça do fantasma. Repete o traço quantas vezes forem necessárias e tenta fazer um traço mais aberto. Agora faz o outro lado igual você fez o primeiro. Os dois lados não precisam ficar exatamente iguais. O meu resultado ficou assim. Agora vamos para o próximo passo, que é a parte de baixo do fantasma. Para a parte de baixo, você vai vir aqui na pontinha do braço do fantasma e vai puxar para dentro e para baixo, fazendo esse zigue-zague mais ou menos. E aí você vai fazer uma linha nessa direção aqui. Se você quiser ajeitar a pontinha para sair um pouco mais, para depois você entrar, também pode. E agora eu vou fazer o zigue-zague para dentro e para baixo, sempre puxando para baixo e fazendo um zigue-zague, sempre fazendo a linha na mesma direção, nessa direção aqui, indo para aquele cantinho. Então, eu vou fazendo um zigue-zague com as pontas arredondadas e aqui no finalzinho da linha, você pode fazer um traço mais ondulado, puxando a linha lá para aquele ponto embaixo na folha. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vai puxar para dentro e agora você vai tentar levar essa linha para esse ponto que a gente tem aqui embaixo, né? Para o final do lençol do fantasma e vai fazer uma pontinha. O meu resultado ficou assim. Não esquece de deixar essa pontinha aqui no final do lençol. Próximo passo agora é fazer linhas retas aqui na dobra. Então você vai fazer uma linha reta para cima em cada pontinha dessa aqui, conectando a parte de baixo com a parte de cima do lençol e aí vai ficar parecendo que o lençol tá dobrado. Mas não são todas. Essa aqui não vai ficar legal, por exemplo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou conectar essa dobra com a parte de cima e aí vai parecer que esse lençol tá dobrado. Próximo passo, a gente já fez a parte de fora, agora vamos fazer a parte de dentro. Em cada dobrinha dessa aqui, você vai fazer uma linha um pouco falhadinha, tá vendo? Para dar mais ainda esse efeito de dobra no lençol. E aí você pode colocar exatamente em todos os pontos. Tá vendo que eu tô fazendo uma linha bem falhada e bem fraquinha? Vai dar mais ainda essa ilusão. E você pode fazer também aqui embaixo, nessa linha tremida que não tem tanta dobra. Ó, fiz uma aqui, você pode fazer uma aqui no final também. Vai do seu critério, vê onde vai ficar legal botar essas linhas de dobra do lençol. Agora eu vou ajeitar essa parte aqui. Eu vou fazer ficar igual o outro lado. Tá vendo que ele tem uma curvinha? Opa! Ele tem uma curvinha mais pra dentro. Então eu fiz uma curvinha um pouco mais pra dentro pra dar esse efeito aqui, para ficar bem parecido um lado com o outro. E agora eu vou fazer o rosto do meu personagem. É nesse momento que você vai poder fazer o rostinho que você quiser. Você pode fazer igual o meu ou não. Eu vou fazer linhas bem tremidas e eu vou fazer um olho mais caidinho assim, ó. Tá vendo que eu fiz de propósito uma linha tremida? E vou fazer igual pro outro lado. E a boca eu vou fazer aqui no meio mais ou menos parecido, só que mais arredondado. Vai ficar um fantasma bem assustador. Você pode fazer um fantasma mais simpático, por exemplo. Eu quis fazer esse um pouco mais assustador. Agora eu vou abrir uma nova camada para fazer um círculo atrás do personagem. Um círculo simples. Você pode fazer ele mais oval ou mais arredondado. É como se fosse um flash de luz no nosso fantasma. E aí vai ficar atrás dele uma luz amarela. Eu vou fazer um círculo redondinho. E aí você faz o círculo, segura o Apple Pencil na tela
e ele vai ficar um círculo arredondado bem certinho. O design do personagem é esse. Agora a gente pode colocar sombra, luz e cores para deixar ele um pouco mais bonito. Bora colocar um pouco de sombra. Eu vou abrir uma nova camada para fazer isso, porque se eu precisar apagar é mais fácil. Para a sombra eu vou fazer bem simples. Eu vou puxar linhas aqui, na parte de cima das dobras. Com a mão bem leve eu vou puxar várias linhas. Não se preocupa com essa linha do círculo, depois ela vai sumir. Então você vai fazer isso aqui em todas as dobras, na partezinha de cima. Você vai colocar um sombreado, tá vendo? E vai parecer que o lençol realmente está passando um pedaço por cima do outro, por causa dessa sombra. Como eu estou usando esse pincel mais texturizado, eu não vou fazer tanta sombra e luz. Agora, a gente precisa pintar o rostinho. Para essa parte, eu vou usar o meu outro brush, o 6B, e ele tá sem estabilização. Então aqui, ó, no Streamline ele tá sem nada. Isso facilita a pintura. Então eu vou usar esse pincel sem Streamline para pintar o rosto. E eu vou fazer isso como se fosse um espiral. Eu vou fazer o mesmo formato que eu desenhei da boca, só que cada vez entrando um pouquinho mais e fazendo essa espiral. Vai dar um efeito legal na textura do pincel e vai ficar parecendo que essa boca ela é profunda, né? E a gente vai fazer a mesma coisa nos dois olhos. Então você vai fazendo o contorno, cada vez entrando um pouquinho mais com esse efeito de espiral. Vai ficar bem legal, eu gosto desse efeito. E esse brush texturizado deixa o efeito melhor ainda. E com isso você não precisa colocar tanta coisa, porque o pincel já tem bastante textura, então não precisa colocar muita sombra, luz e cores, enfim. Próximo passo é colorir o círculo que tá atrás do fantasminha, então por isso eu vou mudar primeiro a cor da linha que a gente fez aqui. Eu vou usar um método de pintura bem simplificado, mas primeiro vamos mudar a cor desse círculo. Como eu fiz ele numa camada separada, é só selecionar a camada, escolher a cor, né, já tá aqui, ó, fantasma, é a única cor que tem na paleta, né, pro fantasma, porque vai ser a única cor que a gente vai usar, e usar o Drop Color para mudar a cor desse círculo. E agora, para preencher, vou pintar como se eu estivesse usando um lápis de cor. Vou desmarcar as outras camadas para eu ver o círculo inteiro, vou usar aquele pincel que não tem Streamline e vou literalmente pintar esse círculo todo como se eu estivesse usando um lápis de cor. Esse brush vai deixar com bastante textura, então você vai fazer exatamente assim, se você quiser, claro. É um método que demora um pouco mais, mas é bem legal de fazer. Vou voltar aqui com o círculo preenchido. Pronto, agora a gente só precisa resolver aqui a parte do fantasma. Ao invés de pintar ele de branco, eu vou vir na camada que eu fiz o círculo e eu vou apagar a área onde tem o fantasma por cima. Você pode, lógico, né, pintar o fantasma de branco, mas eu preferi apagar. Só apagar aqui um último pedacinho e tá pronto o nosso fantasma. Eu vou tirar aqui a visualização da guia de desenho pra gente ver ele limpo, né, a ilustração. E ficou bem legalzinho. O legal dessa ilustração é que sempre que você fizer vai ficar um pouquinho diferente do outro. Então você pode fazer vários fantasminhas com vários rostos em várias posições. Uma ilustração clássica de Halloween. Então bora pro próximo desenho. Usando o mesmo brush, a gente já vai começar. Vou desenhar uma abóbora de Halloween. Primeira coisa que você vai fazer é um C. Isso mesmo, uma letra C. E vai tentar repetir a mesma letra C do outro lado ao contrário. Então você faz uma letra C e tenta repetir ela do outro lado quantas vezes forem necessárias até você acertar. Não precisa ficar igual, somente um pouco parecido, semelhante. Pronto, próximo passo agora é a parte de baixo da abóbora. O objetivo aqui é esticar um pouco essa linha para a gente conseguir fazer a conexão com o outro lado. Cuida para não entrar, né? Não subir a linha. Tenta fazer ela um pouco mais reta. Faz a mesma coisa do outro lado. Tenta esticar um pouco a linha para a gente conseguir fazer a conexão. E para a conexão, a gente vai usar esse formato abaloado aqui, que é como se fosse um dos gomos da abóbora, tá vendo? Então a gente fez essa conexão mais arredondadinha e já pode ir para a parte de cima. Aqui você vai conectar as duas pontas também de forma arredondada, só que para dentro. E em cima vai fechar também, só que um pouco mais reto, não tão redondo. Vai parecer que a nossa abóbora tá com a parte de cima cortada. Próximo passo, a gente vai fazer o caule da abóbora. Se você quiser fazer numa nova camada, aconselho. Então vai começar mais ou menos aqui e você vai fazer esse movimento aqui, ó. Pontinha parecendo um fio de telefone. E agora a gente vai dar espessura para isso e você vai levar essa pontinha até o meio, não vai lá até o final, tá vendo?
Então, a gente deu uma espessura para esse caule. E agora, a gente vai dar uma tridimensionalidade. Então, vai puxar uma linha lá de trás para fazer como se esse caule fosse grosso. E vai fechar aqui para encaixar ele na abóbora. Se você fez isso numa camada separada, você pode reposicionar esse caule aonde você quiser. Para finalizar essa parte do caule, a gente vai fazer algumas linhas. Bem da ponta aqui, de todas as pontas aqui de baixo, você vai puxar algumas linhas e com isso vai parecer que esse caule nasceu da abóbora, né? Que ele tá enterrado na tampa da abóbora. E para finalizar, já tá pronto o caule, a gente vai apagar essa linha que tá aqui atrás. Então, eu vou lá na camada que eu desenhei a abóbora, e vou apagar a linha que tá passando por trás do caule. Agora, vamos desenhar o rosto da abóbora. Eu vou fazer essa parte em uma nova camada. Lembrando que aqui você pode fazer o rostinho que você quiser. Eu vou fazer o clássico mesmo. Então, para o olho é o triângulo, que eu vou tentar reproduzir do mesmo tamanho e na mesma posição do outro lado. Então, faz 2 triângulos. Não tô duplicando esse triângulo, porque pode ter alguém seguindo esse tutorial no lápis, né? No lápis e papel. Então, eu tô fazendo de forma mais orgânica. Agora, vamos fazer a boca. Eu vou fazer uma boca bem grandona, então vai pegar toda a área da abóbora, faz primeiro a parte de cima, define uma espessura e repete o mesmo traço na parte de baixo e aí você junta lá do outro lado. Uma boca bem quadradona. Agora, numa nova camada, eu vou desenhar os dentes. E o dentinho é bem simples, você vai fazer um dente em cima e aí um dente embaixo um pouco mais pro lado. Um em cima e um embaixo, aí você vai intercalando os dentinhos da abóbora. Outra coisa é colocar um pouco de espessura nessas figuras. Então, vamos fazer uma linha como se a gente tivesse cavado um buraco na abóbora. Isso precisa ser feito em todas essas figuras, nos olhos e nos dentes. Isso vai dar a ilusão de que isso foi cavado na abóbora, né? É o que vai dar essa ilusão. E por último, mas não menos importante, a gente precisa apagar essas linhas que passam em cima dos dentes. Então, a gente vai voltar lá na camada que a gente desenhou a boca e vai apagar todas essas linhas que passam aqui em cima. E aí sim, vai ficar parecendo que são dentinhos cavados na abóbora. Esse é o detalhe final aqui para a área da boca. Aqui faltou um pedacinho, né? Eu não conectei direito a linha. Então, eu voltei lá na camada de cima para conectar e agora volto para a camada de baixo para terminar de apagar. E agora sim, parece que a gente cavou um buraco na abóbora, né, para ficar igual uma boca. Eu vou reposicionar o rosto da abóbora, eu vou jogar um pouquinho mais para cima, achei que ficou muito para baixo. E para finalizar, a gente vai abrir uma nova camada para fazer a marcação dos gomos da abóbora. Então, a gente vai usar essa linha aqui de baixo como guia e a gente vai fazer aqui, passando por cima mesmo, um dos gomos principais da abóbora, seguindo a mesma orientação da linha lateral que a gente fez. Faz mais um aqui pertinho da lateral, um lado, outro lado, e faz uma linha um pouquinho falhada. As partes que passaram por cima você apaga, né? A parte que está por dentro da abóbora, que não deveria existir porque ali tem um corte, você pode apagar e aí você vai ajustar algum ponto que faltou linha e não esquece de fazer a linha bem no meio do rostinho da abóbora. E a abóbora clássica de Halloween tá pronta, é isso. Outra coisa que você pode fazer para decorar essa ilustração é fazer algumas abóboras na lateral, como se ela tivesse num campo cheio de abóboras. Vou ensinar como fazer essa ilustração, para isso abre uma nova camada e é super simples. Você vai fazer primeiro um formato mais alongado, como se fosse uma letra O bem longa. E agora nas laterais você encaixa mais ou menos o mesmo formato, só que um pouquinho menor, e faz isso uma terceira vez. E para o caule você faz aquela linha com uma pontinha charmosa. Tá pronto, tá com carinha de abóbora e você pode botar algumas na lateral da sua ilustração. Vou voltar aqui com algumas prontas. Fiz 3 de cada lado e olha como fica legal essa composição, bem mais harmonioso do que a abóbora sozinha. E agora a gente vai para a parte da pintura. Eu vou usar a mesma pintura que eu fiz aqui no fantasma. Então eu vou pintar esse desenho como se eu estivesse usando um lápis de cor mesmo. É uma pintura trabalhosa. Eu já tenho todas as cores separadas aqui, então vou começar com a cor laranja para a abóbora. Eu vou pintar a abóbora principal. Vou usar o lápis que não tem streamline para ser mais fácil de fazer essa pintura. E não tem segredo, é só você pintar como se você estivesse usando realmente um lápis de cor. Vai dar trabalho, vai demorar bastante, mas vai ser bem satisfatório.
Se você quiser praticar essa pintura, aproveita, coloca uma série, coloca uma música que você gosta e aproveita o desenho, a sua ilustração, pinta com calma, que vai dar tudo certo e vai ficar super bonito. E o legal desse tipo de pintura na ilustração é que a gente não precisa fazer muito mais do que isso, porque essa textura já deixa a ilustração super bonita. Como esse é um tipo de pintura bem demorado, eu vou dar um corte aqui e a gente volta com essa abóbora toda colorida. Para vocês foi um segundo, para mim foi mais ou menos uns 20 minutos para fazer essa pintura e tá pronto. Ficou super legal. Uma dica que eu quero dar para vocês é que se você fez ilustração usando o mesmo brush que eu e você achou que as linhas ficaram muito fraquinhas, tem como resolver, é bem fácil. Você vai vir aqui na camada onde tem as linhas da abóbora, junta todas as linhas em uma camada só, então mescla essas camadas. E agora, você só precisa duplicar essa camada. Então, vem aqui, arrasta para a esquerda e duplica, tá vendo? Como já deixa bem mais forte, ó. Essa é a diferença. Pode ser sutil aqui na câmera, mas a olho nu fica bem mais forte. E você pode fazer a mesma coisa com as cores. Se você duplicar a camada das cores, vai ficar uma cor mais forte, mais sólida. E você pode fazer isso mais de uma vez, você pode duplicar umas 3 vezes a camada para ficar cada vez mais forte a cor. Um detalhezinho que pode fazer a diferença na sua ilustração. A abóbora acabou, bora pro próximo desenho que a gente vai fazer aqui. Só vou ligar a guia de desenho para começar a ilustração. E a primeira coisa que você vai fazer, a primeira forma que você vai fazer é uma forma oval e vai ser a cabeça do morcego. Se não ficar bom de primeira, faz mais uma vez. Eu virei um pouquinho a minha folha para fazer essa forma oval e não precisa ficar perfeito. Vai ficar assim mesmo. Agora eu vou fazer o corpinho. Se você está trabalhando no digital, não esquece de abrir uma nova camada para cada etapa da ilustração. O corpo do morcego também é uma forma oval, só que um pouco mais alongada. Então você vai começar mais ou menos ali embaixo, no meio da cabeça, e vai fazer essa forma oval. E como eu sempre falo, quantas tentativas forem necessárias. Como vocês podem ver, eu não fiz de primeira. Esse é o resultado, eu só vou reposicionar aqui o meu corpinho e a cabeça para caber ele todo na minha folha. E agora eu posso abrir uma nova camada para fazer a orelha. Muito simples, é só fazer um triângulo aqui no topo com essa lateral mais arredondada. E tenta repetir o mesmo formato do outro lado, com essa lateral também um pouco mais arredondada, tentando manter a mesma altura, enfim. No meio desse triângulo, você vai fazer um outro triângulo um pouco menor e a base dele vai ser a cabeça. Então, você vai fazer só um triângulozinho um pouco menor. Agora, volta na camada que você desenhou a cabeça e a gente vai apagar algumas partes dessa camada. As primeiras... Opa, muito grande a borracha. A primeira parte que a gente vai apagar é essa parte aqui. Então, a base do triângulo menor vai continuar existindo. O que não vai existir é essa linha aqui da lateral. Repete a mesma coisa do outro lado. E aí vai parecer que a orelha está encaixada na cabeça do morcego. Outra parte que a gente vai apagar é essa parte aqui de baixo que conecta o corpo com a cabeça. E aí vai parecer que é uma coisa só. O corpo e a cabeça do morcego vão parecer um único traço. Fica bem mais fácil de fazer assim. Vou aproveitar aqui para dar um retoque que não ficou muito juntinha essa linha uma com a outra. E já vou partir para fazer o rosto desse morcego. Vai ser um rosto bem peculiar. Eu vou fazer aqui uma forma oval grandona. Isso vai ser a boca do morcego. Então aqui eu vou fazer 4 dentinhos. 2 em cima e 2 embaixo. E para os olhos do nosso morcego, só uma pequena linha, para dar a ilusão de que esse morcego aqui é cego, como eles realmente são, né? Não enxergam muito bem. Mas como eu sempre falo, você pode escolher por fazer um rosto diferente. Vou abrir uma nova camada para fazer as asas do morcego. E a gente vai determinar o início e o final. Vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. Então vai começar aqui e vai terminar aqui. Fazendo isso fica mais fácil de fazer o desenho. Bora começar com o traço de cima, o início da asa. Você vai puxar quase na altura da orelha do morcego. E lá da ponta você vai descer quase até a base do corpo do morcego. Essa linha vai ter uma curvatura mais ou menos como a lateral do corpinho do morcego. Agora, aqui onde termina a asa, você vai puxar para baixo e com uma linha curvada para dentro, conecta as duas pontas. É assim que vai ficar. E aí você repete o mesmo processo do outro lado. Para você saber a altura, é só você trazer uma linha mais ou menos ali, marcando o começo e o final da asa. E aí você vai fazer a mesma coisa, puxar uma linha à altura da orelha, puxar uma linha para baixo até a altura do corpinho, vai puxar uma linha da onde vai terminar a asa para baixo
e aí você vai juntar com uma linha curva para dentro. A asa não precisa ficar igual, mas se você quiser igual, é só duplicar a camada. Agora vamos fazer os detalhes dentro da asa. É só você fazer uma linha seguindo a mesma linha já existente. É como se você estivesse dando uma espessura. Então você vai seguir, tentando seguir retinho, e aqui no final você vai fazer uma pontinha. Tá vendo? Como se ela passasse um pouco. E aí você faz uma pontinha para essa asa. E nessa ponta aqui do meio, você vai conectar com a ponta lá de cima. Então você vai puxar uma linha aqui de cima, conectando com essa ponta aqui do meio, tentando manter uma espessura igual às outras que já existem. E aí, lá na pontinha, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer uma pontinha que passa um pouco da asa já existente. Aqui, nessa junção, pega uma borracha bem pequenininha e apaga para parecer uma coisa só, tá vendo? Então vai parecer que a asa tem uma estrutura interna única. E aí repete o processo exatamente igual do outro lado. Com as asas prontas, a gente já pode fazer as pernas desse morcego. Para isso eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu morcego como um todo, porque ele está muito grande e não vai caber as perninhas aqui embaixo. Abre uma nova camada para fazer as pernas e bem simples, é só você fazer 2 pontinhas, começando um pouco mais grossa e depois afinando. E se você abrir uma nova camada para fazer isso, é só você selecionar essa camada e reposicionar se for necessário. Apagar os excessos e não esquece depois de voltar lá na parte que você desenhou o corpo do morcego e apagar a junção entre o corpo e a perna do morcego. Então com a borracha, diminui um pouco o tamanho e apaga essa junção para parecer que é uma coisa só, uma estrutura única. Se você estiver seguindo esse tutorial no papel, você pode fazer um rascunho e aí na arte final você fazer tudo como se fosse uma estrutura única. Eu vou mesclar todas as camadas de linha que eu fiz aqui para duplicar e ficar um traço mais forte, como eu expliquei para vocês da outra vez. Achei que ficou muito clarinho para o morcego, então eu queria um pouco mais evidente. E agora é só partir para a pintura. Eu já separei uma paleta com todas as cores que eu vou utilizar. O meu morcego vai ser azul, mas você pode fazer da cor que você quiser. Vou pegar o lápis 6B sem streamline e vou pintar como se eu estivesse utilizando um lápis de cor no papel mesmo. Vou pintar de forma bem manual e bem relaxada, vai demorar um pouco, então eu vou voltar com a pintura pronta. Terminando de pintar o morcego, e o legal desse tipo de pintura digital é que a gente consegue ver bem a construção das camadas, uma cor por cima da outra, fica super bonito e com muita textura, como eu já falei pra vocês. Esse é o resultado final do morcego, eu gosto bastante desse resultado só com textura, sem sombra e luz. E agora a gente já pode ir para o último desenho. Para essa última ilustração com tema de Halloween, eu vou desenhar um túmulo com uma mãozinha de zumbi saindo dela, vai ser bem legal e é bem facinho de fazer. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer é o topo do túmulo, então pega o seu lápis 6B e faz um arco. Pronto, bem simples. E agora, de cada ponta desse arco, você vai puxar uma linha na diagonal para baixo. Então, vou virar aqui um pouquinho e vou puxar a primeira linha. E a próxima eu vou tentar imitar a angulação e o tamanho também. Tive que fazer algumas vezes até achar uma que ficou legal. Agora, a parte de baixo do túmulo. Eu só vou levar um pouquinho a minha estrutura para cima, ter espaço para o resto da ilustração. Agora, a parte de baixo do túmulo, você vai fazer uma linha na diagonal para dentro. E aí, repete a mesma linha do outro lado. A parte do túmulo tá pronta. Agora a gente vai começar a colocar uns detalhes. Vamos fazer aqui 2 ossinhos cruzados. Para fazer o ossinho é super simples. Para esse desenho, abre uma nova camada que vai precisar. E para fazer o topo do osso é só você fazer um coraçãozinho, bem simples, bem rudimentar. E aí você puxa 2 linhas. E lá na outra ponta, você também faz um coraçãozinho. E agora a gente vai fazer um outro osso cruzando esse aqui. Então faz um coraçãozinho. E se você precisar virar mais a sua folha para ficar melhor, faça isso. Faz as 2 linhas saindo do coração e faz um outro coraçãozinho lá na ponta. Agora com a borracha é só apagar essa parte que passa uma por cima da outra. E se você fez os ossos numa camada separada, é só posicionar bem no meio do túmulo. Bora fazer uma plaquinha de identificação de quem está enterrado nesse túmulo. Você pode fazer uma plaquinha simples, só um quadradinho. Então é só você marcar a linha principal e descer fazendo um quadradinho e escrever o nome. Eu vou fazer uma firulinha aqui, então eu vou fazer uma plaquinha que tem uma pontinha arredondada. Repete a mesma estrutura nas 2 laterais e fecha.
Pra ficar com mais cara de plaquinha ainda, eu vou botar um pontinho aqui, que é como se tivesse essa plaquinha pregada no túmulo. E agora é só escrever o nome do morador. O nome do morador do meu túmulo vai ser Drácula, e ele é um vampiro zumbi, bem assustador, né? Você pode fazer um lettering mais elaborado, ou você pode escrever com uma fonte. Escreve do jeitinho que você achar melhor, que você achar mais fácil, que vai ficar mais bonito. Pronto, a plaquinha tá pronta, agora a gente pode fazer a mãozinha do zumbi saindo aqui de dentro do túmulo. Abre uma nova camada e primeiro a gente vai fazer como se fosse uma manchinha, como se a terra tivesse sido revirada nesse ponto. E da terra tá saindo um braço de zumbi, então vamos abrir uma nova camada e fazer 2 linhas para cima, como se o braço tivesse saindo aqui desse ponto onde a terra foi revirada. Para fazer os dedos é super simples, faz um dedão para lateral, né? Eu vou fazer os dedos um pouco mais pontudos e aí segue fazendo 5 dedos para cima. Não esquece de contar para ver se realmente tem 5 dedos e não esquece de botar o tamanho certinho nos dedos também, né, para não ficar estranho, ó, aqui ficou um pouco esquisito, então tem que puxar essa linha mais para baixo e o mindinho um pouquinho menor. E tá pronta a mão de zumbi. Eu vou voltar na camada que eu fiz a terra para apagar essa parte aqui que tá passando por dentro e vou aproveitar e eu vou fazer aqui nessa camada mesmo uma marca de mordida no braço do zumbi. Então é só você fazer 3 voltinhas assim, ó, como se alguém tivesse mordido o braço dele. Volta na camada do braço e apaga a parte de fora. Um detalhe que vai ficar super legal na sua ilustração. E agora, o próximo passo, a gente precisa fazer um chão, uma graminha onde tá esse túmulo. Então vamos lá, vou virar aqui um pouco a minha folha. Super simples, eu vou abrir uma nova camada e eu vou começar do túmulo para fora. E aí eu vou fazer umas pontinhas, como se fossem gramas saindo. Vou fazer dos 2 lados e aí depois eu vou juntar no meio. Então só faz uma graminha num ponto, repete o mesmo processo do outro lado, mas não precisa ficar igual, as graminhas não precisam ficar iguais. E agora você junta até encostar na terra, tá vendo? Super facinho de fazer. E fica uma graminha super bonitinha e você não precisou calcular onde estava o chão, é só começar do túmulo para fora. Para finalizar, umas nuvens com uma lua cheia no céu, super simples. Para fazer a nuvem é só você fazer uma base, que é uma linha reta, e o topo é só você fazer vários arcos de tamanhos variados. Vou fazer de novo aqui do outro lado, a base com uma linha reta e arcos de tamanhos variados, não precisa ficar perfeito. Essa nuvem aqui vai ter uma lua cheia atrás. Prontinho, agora é só você colorir a sua ilustração. Da mesma forma que eu fiz as outras pinturas, eu vou usar um lápis 6B e vou pintar como se eu estivesse usando um lápis de cor de verdade. Já tenho toda a minha paleta separada aqui, então vou pegar as cores e vou fazer essa pintura com o lápis 6B sem streamline. Como é um processo que demora, eu vou trazer para vocês aqui, vou fazer um corte e vou voltar com a pintura completa. Só vou terminar de pintar a lua para finalizar. Eu usei a mesma técnica das outras ilustrações. E essa é a tumba do Drácula zumbi. Essas foram as ilustrações de Halloween que eu quis mostrar para vocês. 4 ilustrações diferentes, com dificuldade de desenho diferente, mas todas elas fáceis de fazer. Lembrando que se você quiser acompanhar o tutorial no papel, também dá. Então é isso, pessoal, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual desenho você mais gostou. Aproveita que tá por aí comentando qual o seu desenho favorito. Deixa também, para fortalecer o canal, aquele like no vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!